entrevista com o técnico Felipe Conceição. Felipe, queria que você fizesse uma avaliação da atuação da equipe do Bragantino em relação ao que se esperava da equipe, uma postura mais ofensiva diante do adversário fragilizado, mas o Braga acabou marcando um gol no contragolpe. No Felipe, me ouve? Depois foi surpreendido com aquele pênalti no final da primeira etapa. E aí, no segundo tempo, com um a menos, o time não se encontrou naquele momento. Não seria o caso, quando saiu o Alejandro, de você colocar o Ítalo na equipe, que também é um atacante, que tem a questão da agressividade, também qualidade para tentar armar as jogadas ali? Você não acha que prejudicou a equipe, tirando de vez a ofensividade? Boa noite. Primeiro, o jogo, a gente controlou a primeira etapa. Faltou um pouquinho de agressividade, tivemos o controle do jogo, mas não o volume no último terço como a gente vinha tendo em outras partidas. Com Felipe Conceição, tivemos um probleminha na conexão. Posso? Pode ir. Isso nos faltou na primeira etapa, e aí teve o lance no final do primeiro tempo, da expulsão, do gol do adversário, que muda todo o panorama. Segundo tempo a gente posicionou da maneira que a gente pensou em proteger um pouco, porque eu tinha um a menos, mas sem perder a ofensividade, com alguma saída, com alguma estratégia de juntar mais os homens da frente. E a questão do Alejandro, eu coloquei um jogador ofensivo, mais agressivo do que o Ítalo em questão de velocidade, porque a gente só tinha um na frente. O Ítalo é mais um pivô, um cara que protege bem a bola, mas não tiraria da gente a questão da profundidade e da velocidade. Foi por isso a escolha do Robinho ali, porque a gente precisava de uma dinâmica maior e de ter um homem em profundidade ali, que pressionasse, que tivesse uma vitalidade maior, uma velocidade maior. Felipe, Sérgio Loredo, Nova Norte FM Alfa Mix. A gente viu o primeiro tempo, estava muito igual. Estava muito equilibrado, o Bragantino consegue o gol e, de novo, não sei se você classifica como desatenção, de que forma você classifica a jogada que originou o pênalti, a expulsão do Fabrício e o empate, porque para mim aquele lance é o lance que mudou toda a história do jogo para você, porque você vai para o intervalo com 1-0, um jogo muito igual, vai voltar para o segundo tempo com a vantagem, com condições até de ampliar. Agora não, você foi para o vestiário com 1-1, sem o zagueiro, teve que voltar já fazendo uma mexida, perde ainda a referência com contusão, que é o Alejandro, e depois as outras mexidas hoje não funcionaram igual contra o Fluminense. Esse lance foi realmente o decisivo. E o que está acontecendo? Porque o time tem sofrido, né, esses lances assim dentro de campo, coincidentemente. Você analisou bem. Esse lance, como a contusão do Alejandro, são situações que acontecem na partida que a equipe tem que saber reagir. Não é fácil. Eu só discordo do primeiro tempo, a gente foi a melhor equipe que o Curitiba, mas não com a nossa agressividade que a gente normalmente produz, né? Com mais finalizações, finalizamos pouco, tivemos controle da bola, mas uma posse sem objetividade. E isso me incomodou muito no primeiro tempo, porque o controle do jogo tem que se tornar finalizações, produzir chances de gol, e isso a gente não fez no primeiro tempo, nos faltou isso. Era a correção que eu faria no intervalo, essa agressividade no último terço, e aí muda com o lance, que, como aconteceu no final do primeiro tempo. Uma expulsão e voltar com a 10, muda todo o plano, e a gente tentou arrumar um equilíbrio para a equipe que tivesse também alguma situação de saída, porque não adianta você ficar se defendendo o tempo todo e não ter alguma saída para você produzir alguma coisa ofensiva, acaba tomando gol. Infelizmente também no segundo tempo, além da lesão do Alejandro, o gol do Curitiba saiu muito cedo e a gente teve que ainda, mesmo com a menos, ainda tentar buscar alguma coisa e é difícil, porque esse nível de campeonato brasileiro com um a menos fica muito sacrificante para todos. As substituições hoje não surtiram efeito justamente pelo contexto da partida. Os meninos que entraram lutando, dando intensidade, até certo ponto conseguimos até igualar o jogo mesmo com a menos, mais na vontade e na intensidade deles. Felizmente hoje o contexto não foi ao nosso favor, temos que corrigir. O lance do gol deles, que você me perguntou, é um lance de indecisão entre o Fabrício e o Cleiton e a gente vai corrigindo os erros para minimizá-los, mas o que me incomodou mais na partida nem foi o erro em si,
Foi a postura do primeiro tempo de não ter sido uma equipe agressiva, com o controle de jogo que a gente tinha. A gente era para ter criado mais chances de gol, ter finalizado mais, a gente tocou muito até dentro da área, momentos que era para finalizar. Isso nos faltou, isso incomoda porque não é o nosso estilo de jogo. Nosso estilo de jogo é uma equipe agressiva que finaliza bastante durante a partida e isso a gente não pode perder. Você acabou de falar que não gostou muito da postura no primeiro tempo, que o time não foi da maneira que você costuma jogar. Então, como melhorar isso agora que você tem uma semana inteira para treinar, a primeira vez desde que começou o campeonato? Como melhorar isso? Se esse é o principal ponto para melhorar, a bola parada está prejudicando também, se é um ponto que você tem que ficar de olho, bolas aéreas, indecisões. Como trabalhar esses pontos nessa semana e para o resto do campeonato? Trabalhando, não tem outro caminho, é mostrando para eles por vídeo o que aconteceu, treinando da maneira que a gente acha para ganhar essa agressividade, essa objetividade na frente, fazendo os ajustes que tem que fazer na equipe e seguindo. Com certeza, contra o Fortaleza, a gente vai ter outra postura. Felipe, queria que você fizesse uma análise aí desse começo de brasileiro do Bragantino, né? 5 jogos, qual que é o balanço aí que dá para você fazer desse início de competição e também como que você pretende usar essa semana aí, que você vai ter semana cheia? Eu reparo bem no processo, né? Nós fizemos 4 jogos interessantes, produzimos bons números, tivemos um bom desempenho, resultado mediano, né? A gente poderia ter somado mais pontos nos primeiros 4 jogos, isso faz parte também do início de competição, de aprendizado da equipe. Hoje não, hoje me incomodou muito o desempenho no primeiro tempo, não tivemos um bom desempenho, desempenho que deveríamos ter, porque senão antes da expulsão sairíamos com um placar maior e aí não passaríamos o que passamos. E após o primeiro tempo aí tem um contexto do jogo que vai acontecer, aí são situações que a gente não controla e que aconteceram com a gente hoje e vida que segue a trabalhar para melhorar o desempenho do primeiro tempo. O erro individual, um lance de indecisão, a expulsão, essas coisas a gente acontece, são situações do jogo que a gente não controla, mas o resto sim, o resto a gente controla. Antes da expulsão, eu não gostei do desempenho, a gente era para ter sido uma equipe mais agressiva e para ter matado o jogo antes desse momento. No jogo da semana passada, o Bragantino faz o gol e na saída de bola já toma o empate. Hoje também, né? Marca o gol e aí na sequência sofre um gol. Tá faltando atenção, é ansiedade, porque tá atacando, aí vai, faz o gol. O que tá acontecendo nessa saída de bola? São 2 lances diferentes, mas parece após o gol nosso, né? Então, assim, esse lance a gente estava mais equilibrado, melhor posicionado e é uma bola longa, a indecisão e acontece o gol. No outro, houve uma troca de passe do Fluminense que quebrou a segunda linha muito fácil e nós também tomamos um gol. É uma situação que a gente fez o segundo na outra partida e não deixou. E tínhamos essa tensão. Logo que sai o gol, também chama a atenção deles. Infelizmente aconteceu. E o prejuízo não foi só o gol dessa vez, né? Foi o gol e a expulsão, coisa que mexeu muito com a equipe no segundo tempo. Bom, é bola para frente. Como eu falei anteriormente, volto na tecla. O desempenho, quando estava um jogo normal, sem esse contexto da expulsão e do gol tomado logo após, que me incomodou mais. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bom, vamos lá então. Uma derrota que não estava aí nos seus planos, né? Mesmo porque o Coritiba estava lá no final da tabela, parecia ser uma equipe fácil de bater. A pergunta é o seguinte: falta conversar mais com os laterais e dar um puxão de orelha no Arthur para que ele possa conseguir chegar nas finalizações com mais êxito. Hoje a gente viu que o Arthur ali não foi aquele Arthur que você esperava. É isso mesmo? Falta conversar um pouquinho mais com os laterais e dar uma pressionada um pouquinho mais no Arthur?
A cobrança é em todos, não definiria em 1, 2, 3, até porque eu estou criticando o desempenho nosso como equipe antes da expulsão. Depois da expulsão, não, mas antes da expulsão, eu não gostei do desempenho da equipe. Então não é só 1, 2, 3 jogadores. Fomos um time apático no jogo e não soubemos usar a nossa superioridade até de jogo para impor o nosso jogo, criar mais chances de gol e ter mais finalizações e até, quem sabe, matar o jogo até no primeiro tempo. Isso nos faltou e isso vai ser corrigido, mas não é só chamar a atenção de 2 ou 3, isso foi uma coisa coletiva que me incomodou muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Do Bragança Jornal. Boa noite. Você insiste na questão do coletivo e eu acho que está correto, porque o futebol ele é um esporte coletivo. Só que quando insistentemente algumas peças individualmente não rendem, atrapalha o coletivo. Isso você detectou também no primeiro tempo, aquilo que fez com que você não gostasse da apresentação. E te pergunto, este resultado até quanto e como vai atrapalhar a sequência do Bragantino? Que agora nos próximos 5 jogos serão 4 fora de casa. Isso atrapalha um pouco aquilo que você tinha ou tem de planejamento para essa sequência do campeonato? Boa pergunta, porque assim, a questão do desempenho, tirando esse primeiro tempo que eu comentei, a gente vem desempenhando bem. Não me incomoda a sequência nossa. A confiança é a mesma, o otimismo é a mesma para a nossa sequência do campeonato. Lógico que eu falo da questão coletiva porque foi uma atuação ruim coletiva no primeiro tempo, mas é lógico que tem análises individuais que a gente não vai expor aqui, a gente tem que resolver internamente. O crescimento de alguns atletas, isso é evidente, porque influencia no coletivo sim, mas isso a gente vai resolver internamente. O coletivo não deixar ou sustentar um dia mal de um ou outro é que não houve hoje, isso me incomoda muito. Que é normal você ter 1 ou 2 ou 3 atletas que às vezes não estão num bom dia ou numa tomada de decisão, falha e perde pouco da confiança no jogo, mas o coletivo tem que sustentar. Nós fomos até hoje uma equipe que entrava no último terço, definia jogadas, criava muitas chances de gol. E hoje tínhamos condições de fazer isso contra o Curitiba. Com todo respeito ao Curitiba, nós tínhamos essa condição e não fizemos. E isso é ruim, porque isso me incomodou bastante, porque essa é a nossa essência. Uma hora a gente vai perder, empatar ou ganhar, mas não pode fugir da nossa essência, do nosso jogo agressivo, que busca sempre a vitória, principalmente jogando em casa. Mesmo tendo as 4 fora, nós vamos voltar a ser esse time agressivo, isso eu garanto à torcida e a todos nós. Nem estou olhando para lá, desculpa. Trial. Volta neles, é isso? Oi? Entrevista coletiva do Felipe Conceição aqui no Resenha 102. Trial. Pessoal do 102 pode fazer, a vez de vocês. Trial. Não estou ouvindo. Estou ouvindo. Trial. Não. Eberson, o áudio de vocês não está saindo aqui. O áudio de vocês continua não saindo. Loredo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Felipe Eberson, boa noite. Desculpe aí. Nada. Boa noite, Eberson. Analisando o setor de defesa do Bragantino, o Bragantino só não tomou mais gols no campeonato do que os 2 últimos colocados, Ceará e Coritiba. Ceará tomou 9, Coritiba tomou 7. Você tem feito algumas alterações. Contra o Bahia, o Lígia jogou ao lado do Léo Ortiz. Tivemos as dificuldades na bola aérea. Você retornou com o Fabrício na última partida contra o Fluminense. Hoje, o setor de defesa com o Fabrício teve mais um erro individual. Como corrigir? De que maneira que você pensa em corrigir ou acertar esse posicionamento do setor de defesa? E se também, com o passar dos jogos, abre uma possibilidade, até mesmo uma oportunidade ao Léo Real, que você tem levado constantemente para o banco? Boa noite, Everson. Sem problema o transtorno. Agora eu ouvi bem.
A gente conta com o Léo Realp, sim, e conta com Lígia e Fabrício. Os erros pontuais vão acontecer não só com os dois, com vários atletas, e a gente conta com todos, sem perder ninguém no caminho, porque vão nos ajudar muito ainda, como o Fabrício nos ajudou já, o Lígia já nos ajudou, e o Léo é um menino que vem se desenvolvendo, vem crescendo, e na hora certa vai ter a oportunidade dele. A gente vai ter uma semana aberta para treinar, para fazer o ajuste. A questão do posicionamento não está ruim, nem bola parada, a gente ajustou um pouco a atitude, a questão da leitura, de andar junto, não ter espaço um ao outro, mas hoje também não foi questão de posicionamento, mas sim as correções em maneira individual, assim como a gente faz em coletiva, vamos fazer também. Felipe, voltando aqui, quando o Silvio fala dos próximos 5 jogos fora, e eu estava vendo aqui, tem Fortaleza e Atlético Paranaense, daí vem para cá pegar o Palmeiras, mas sai com São Paulo e sai com o Atlético Mineiro. Ou seja, a gente sabe que o campeonato não é fácil mesmo. Então essa é a bucha para você se virar aí, se prepare, né? Porque a gente sabe como que é. E cobrança, ganhou do Fluminense, tá lindo, maravilhoso. Perdeu em casa para o Curitiba, o torcedor já tá, o técnico não serve, é fraco e por aí vai. O que eu quero saber, que envolve daí também o torcedor, dentro do grupo, dos jogadores que ainda estão aí da quarentena, dos novos contratados, qual a expectativa de poder ter o Hurtado, o Aidar, esses jogadores que chegaram também? E se você consegue de uma vez por todas posicionar a situação de William Correia. Não está mais nas suas mãos, está nas mãos da diretoria, são 5 jogos, nenhuma partida relacionada. Está fora dos planos, Matheus Peixoto saiu fora dos planos, está fazendo gol na Ponte Preta. O William, fora dos planos ou não, ele vai poder reaparecer, é uma decisão sua, continua com a diretoria também. Por gentileza, se você puder esclarecer alguma coisa a respeito disso. Tá, primeiro que o Matheus Peixoto é um atleta formidável, um cara trabalhador, disciplinado, comportamento exemplar. Era a nossa terceira opção no ataque e lógico que a gente não vai criar dificuldade para um atleta jogar e a gente está feliz com o desempenho dele na Ponte Preta e eu torço muito para ele. A questão do William é um assunto interno, eu não vou expor aqui. E a questão da sequência do brasileiro é pesada e vai ser assim até fevereiro. Não tem como escolher adversário, não tem adversário fácil, mas nós vamos encarar como a gente vem encarando. Tirando o dia de hoje que eu não gostei, os outros jogos eu gostei, a gente está no caminho certo. O estilo de jogo já provou para a gente que em qualquer campo e adversário a gente joga para ganhar e tem chances de ganhar. É isso que a gente não pode perder, é esse caminho. Tá. Eu acredito que todos os jogos o time teve indecisões. Hoje você falou da indecisão defensiva no lance do pênalti, no lance do gol. Eu acho que também teve algumas ofensivas. Por que você acha que tem esse tipo de indecisão? Tem a ver com eles ainda entendendo um pouco o seu modelo, eles ainda entendendo um pouco jogar a Série A, um pouco de ansiedade? Onde você acha que tem essa questão de indecisão dos jogadores? Não, eu acho que o modelo já entenderam, já foi tempo suficiente e a gente já produziu em cima dele o suficiente. Acho tomada de decisão em alguns lances, isso é normal, vai errar, vai acertar. O que não pode é coletivamente a gente entrar de uma maneira passiva como a gente entrou. E isso não. Isso todos têm ciência como a gente joga, todos têm ciência que a gente busca o gol e de uma maneira agressiva. E isso a gente vai cobrar, vai ter a semana para trabalhar e vamos corrigir. Fechado. Felipe, obrigado.